acredito que tem uma possibilidade. Essa redação, gente, o aluno fez, eu fiquei encantada com essa redação. Ele fez um parágrafo, olha aqui a abertura do parágrafo, abertura do parágrafo, abertura do parágrafo e abertura do parágrafo. É claro que ele deu uma maiorzinha, maiorzinha, menorzinha, maiorzinha, repararam? Tem que alinhar isso aqui. Se é aqui, a abertura é aqui, aqui tem que ser aqui também. Aqui também. E aqui também. Então tem que tentar abrir, ter a mesma abertura. Lá no finalzinho, ele até que escreveu bem. Apesar que aqui ele deixou um pouquinho, ó, de linha. Enfim, mas escreveu bem. O que aconteceu? Ele fez uma tese, ele fez 2 parágrafos de argumentos, concordam? 2 parágrafos de... Cleo, eu nem li a redação do menino, como que eu vou saber? Como que eu vou concordar se é argumento ou não? Pela estrutura, você tem que ter um tese, você tem que ter argumentos e você tem que ter o último, que é proposta? Então, a banca já vai olhar assim, ó. A banca já vai olhar dessa forma. Tese, argumentos e proposta de intervenção. Assim que a banca vai olhar. Aí nós vamos ler. Fake news é o termo usado para a divulgação de falsas notícias, em especial na internet, que atinge o maior número de pessoas pela facilidade de compartilhamento. Em muitos casos, as fake news são criadas com o intuito de manchar a imagem de uma pessoa, empresa ou comunidade. Primeiro falou que é fake news. Então ele utilizou a técnica da definição. Depois ele prestou uma declaração. Como que ele declarou isso aqui? Em especial a internet em muitos casos, as fake news são criadas com o intuito de manchar a imagem de uma pessoa, empresa ou comunidade. Quem foi que falou isso? O aluno. Então isso aí é chamado de declaração. Ele juntou 2 classificações, definição e declaração. Cleo, é importante juntar 2? Sabe o que é importante? É importante você criar uma problematização. Nessa tese tem um problema? Tem. Qual é o problema? Fake news. E além da fake news ser Cleo, mas eu não sei o que é fake news. É o que tem a intenção de divulgar falsas notícias, com o intuito de denegrir pessoas, empresas e comunidade. Então isso é ruim e nós temos outro agravante, que a facilidade de propagação, outro agravante, que é por meio das redes sociais, da internet, melhor dizendo. Então, o que acontece? A fake news, ela é maléfica, eu tenho um problema ali. Ela é propagada com facilidade por meio da internet. Outra questão, ela é com o intuito de denegrir a imagem, manchar está destacado, porque manchar é sentido figurado. Não vai criar uma nódoa na pessoa, vai denegrir a imagem da pessoa. E aí o que acontece? Isso é ruim, vai ter que combater isso, gente. Tem que acabar com essa fake news. Quem é que vai poder fazer alguma coisa? Será que a família vai poder fazer alguma coisa? Será que o Estado, por meio da representatividade executiva, por meio do governo, ou por meio do legislativo, ou por meio do judiciário, porque o Estado contempla essas 3 esferas, será que o Estado vai poder fazer alguma coisa para acabar com isso aí? Ou será que as escolas vão poder fazer alguma coisa? Quem vai poder fazer alguma coisa para acabar com esse problema que foi apresentado no primeiro parágrafo? Esse quem vai resolver o problema, eu vou apresentar no segundo parágrafo? Não. Você vai guardar na manga para apresentar na proposta de intervenção. Lá no seu último parágrafo é que você vai apresentar o que precisa ser feito para resolver aquele problema que você colocou lá no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, no terceiro parágrafo, Cleo, então o que eu vou colocar? O João não veio assistir? Não, peça para ele entrar também. Estudioso. O que eu vou colocar no segundo e no terceiro parágrafo? Gente, os argumentos. Esses argumentos são da seguinte forma. Qual é a causa
Ou qual exemplo eu tenho da existência da fake news? Porque fake news é propagação mentirosa, com o intuito de denegrir a imagem de uma pessoa, de uma empresa ou de uma comunidade. Certo? Que exemplo vocês têm de pessoas que já se apoderaram da fake news para denegrir a imagem de alguém? Quem aqui assistiu o Menino do Pijama Listrado? Quem aqui viu o menininho subir na porta? Porque menina é uma benção. Menina é uma benção. Quem viu aqui o menino subindo na porta e lá na porta ele olhou assim por uma parte de vidro, o pai assistindo um programa televisivo que Hitler tinha autorizado para mostrar para todos aquele público dele, judeu, negro, cigano, toda aquela galera. Sabe aquela galera que Hitler queria botar a mão? Aí o programa televisivo foi criado especificamente para esse povo. Venha para o campo de concentração. Aqui você vai ter uma vida maravilhosa com a sua família. Aqui é o verdadeiro paraíso. E aí o povo ia, até eu iria, gente. Por quê? Porque é uma falsa mensagem, mentira. Eu posso, de maneira análoga, associar o que aconteceu, o que Hitler fez naquela época, com uma informação mentirosa, com a fake news dos dias atuais? Sim. Então, como que o aluno fez? Ele fez assim, ó. Embora muito contestada atualmente, a divulgação de falsas notícias já vem sendo usada há um bom tempo, como nos discursos de Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial, ou nas publicações de charges feitas pelos Estados Unidos na Guerra Fria. Sabe o que ele fez? Ele utilizou a Segunda Guerra Mundial e ele utilizou o contexto da Guerra Fria para dar exemplo que naquela época já existia veiculação de falsas informações, falsas notícias. E aí ele deu exemplo. Aí vamos para o próximo parágrafo. Mas com a chegada de novos meios de comunicação, as fake news vêm ganhando proporções, aqui tem que ter um circunflexo, tá? Vem ganhando proporções alarmantes. Pesquisas realizadas pela USP, Universidade de São Paulo, afirmam que 12 milhões de pessoas vêm divulgando essas notícias sem saber se são verdadeiras ou falsas. Isso é chamado de argumento de autoridade. Cleo, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uns alunos ali bem assustados. Eles estão falando assim, Cleo, vamos supor que caia um tema lá que eu não domine, que eu não sei nada de autoridade. Nada de pesquisa da USP, da UNB, do IBGE. Cleo, eu não sei nada, não sei nada. Não vai inventar, né, gente? Não vai inventar. Vai simplesmente recuar, botar a viola no saco e vai elaborar argumento de causa e consequência e exemplificação. Só. Gente, não precisa tentar mostrar que sabe, não. Você precisa tirar nota. Você está concorrendo com você mesmo. O seu maior adversário é você. A banca nem te conhece. Então você deve satisfação para você não deve satisfação para ninguém. Então recue. Se você não sabe nada de autoridade, os meus alunos, eles aprendem umas autoridades genéricas, né? Que serve para qualquer coisa. Pode cair lá sobre a Quinta Guerra Mundial, não começou nem a terceira, mas vai cair sobre a Quinta Guerra Mundial, meus alunos já têm lá uma autoridade. Certo? Por quê? Porque pode cair o que for que já está preparado. Então vamos para o último parágrafo, que tem que ser o quê? Tem que ser proposta de intervenção. Porque aqui eu tenho uma tese por definição e declaração. Eu tenho um argumento aqui exemplificativo, né, analogia. E eu tenho aqui um argumento de autoridade. Agora vamos para o último. Como esse é um universo muito vasto para se policiar, deveria investir em mais meios de orientação.
comunicação, como propagandas e palestras para conscientizar a população que nem toda notícia é verdadeira, já que elas são os principais alvos. Quem é que vai fazer investimento em educação nos meios de orientação? Não tem. Não tem o agente que vai resolver essa bagaceira que foi falada aqui no primeiro parágrafo. Não tem. É o governo quem vai investir? É o executivo? É o legislativo? Nós precisamos ter os agentes. É a escola de maneira preventiva? Eu quero que vocês anotem aí, por favor, e vocês vão chegar em casa e vão pesquisar em YouTube. Não sei o que vocês vão fazer não, mas vocês vão procurar alguém lá que dê dicas de redação para vocês. Vocês vão escrever aí, tese declarativa. Tese, 2 pontos. Tese, 2 pontos. Declarativa. Aí colocam barra, coloca uma barrinha assim, ó, não é escrever barra não, coloca uma barra, alusão histórica. Alusão histórica. Olha só. Aquele aluno que já domina, faça a declaração e alusão histórica, ou alusão histórica e declaração. Aquele aluno que não domina, faça só declaração. Não significa que um aluno que vai fazer alusão histórica ganhe uma nota maior do que quem fez uma declaração, não, viu? Porque se você tem conhecimento para fazer uma alusão histórica e uma declaração, você tem que ter conhecimento de grafia, você tem que ter conhecimento de conectivos, você tem que ter um conhecimento muito vasto e você é avaliado na mesma proporção. Então é muito melhor você procurar como elaborar uma tese declarativa. Agora vamos para os argumentos. Coloquem aí. Argumentos. Certinho? Coloquem causa e consequência mais, o mais e mesmo matemática, mais exemplificação. Agora, eu vou dar uma outra dica. Se você já domina, se você é um aluno que já está assim, 2, 3 degraus já à frente, o que você vai fazer? Você vai procurar também o que é um argumento de autoridade e analogia. Autoridade e analogia. Só recapitulando. Estou ensinando aqui para 2 públicos que eu não conheço. Estou ensinando para um público com conhecimento raso em redação, que vai fazer uma tese meramente declarativa. Ok? Um alunado que já tem um conhecimento avançado vai fazer uma alusão histórica e uma declaração. Ok? Um aluno que tem um conhecimento raso vai fazer causa e consequência e exemplificação nos argumentos. Um aluno que tem um conhecimento mais aprofundado vai fazer causa e consequência, exemplificação e autoridade. Ou causa e consequência, analogia e autoridade. No mínimo 3. Estão entendendo? Cleo, a minha amiga, ela é mais inteligente do que eu. Não existem pessoas mais inteligentes do que as outras. Algumas têm uma facilidade maior para determinadas áreas e outras pessoas têm facilidade para outras áreas. Não existe isso, gente. Então, tudo bem, Cleo, vou me corrigir. A minha colega tem mais facilidade para fazer redação do que eu. Ok. Então, a minha colega, ela faz tese por alusão histórica, declaração, e ela faz um argumento de autoridade, causa e consequência, exemplificação. Ela vai, não falei do último parágrafo ainda. Ela vai tirar uma nota maior do que a minha? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu vou mostrar uma redação aqui para vocês, que uma aluna fez o ano passado no Enem, a Maria, que estava aqui, né, que me presenteou com essa faixa aqui, com a equipe, né? Ela tirou 820 no Enem. Eu vou projetar a redação dela aqui. Eu tenho a redação de um aluno que tirou 880 no tema do ano passado, viu?
880 e passou para medicina na federal. E eu tenho um aluno que tirou, e eu vou projetar todas as redações deles para vocês entenderem o que eu estou falando por meio de exemplos, tá? Então, quando você bater o olho na redação da Maria, vocês vão falar assim, nossa, essa redação é fácil de fazer. Então, faça ela. Então, faça aquela redação. Simplória, simples, de verdade mesmo. Ah, não, mas eu quero arrasar, eu quero não sei o quê. Cuidado. Porque quem quer ser exibido demais, fica para trás. Tá? É melhor a gente ir lá com humildade e falar assim, nossa, eu acho que eu não sei vocês. Mas todas as vezes que eu falo assim na faculdade, essa prova estava fácil demais. Quando eu pego, só tá desgrama. Agora, quando eu falo assim, gente, mas que prova do cão. Eu falo assim, essa prova foi difícil demais. Quando eu pego, eu falo, o quê? Eu tirei essa nota? Por quê? Porque eu reconheci, gente, que o negócio foi difícil pra mim. Agora, se você... estudei com Cleo Pins, grande coisa. É ela que vai fazer sua redação? É você. Então, se você aprender as técnicas direitinho, tudo aquilo que eu estou falando, e se você conseguir desenvolver, você vai arrasar. Eu te ajudei, é verdade, com algumas dicas, mas quem realizou a redação foi quem? Você. Você precisa dominar, né? E eu preciso colocar isso na sua cabeça. Então, repararam que a tese ficou bacana, os argumentos ficaram bons, mas a proposta de intervenção não solucionou o problema? Qual é o problema? Fake news, que é uma forma de propagação de notícias inverídicas com o propósito de denegrir a imagem de uma pessoa, de uma empresa ou de uma comunidade. Então, para que essas mensagens, né, para que essa fake news não mais exista, ou para que ela pare de prejudicar as pessoas, alguma coisa precisa ser feita. Gente, eu não sei se vocês concordam, mas com o brasileiro é só na ripada e no bolso. É ou não é? Por exemplo, existe a multa para quem usa o celular no trânsito. O povo deixa de usar o celular no trânsito porque não está aplicando. Porque a partir do momento que aplicar e que a partir do momento que começar a chegar nas residências a notificaçãozinha que quando eu estava passando no trecho tal e uma foto do meu carro e da minha placa e aí não tem como contestar porque estava mexendo no celular mesmo, aí o ser humano recua. A partir do momento que aplicar efetivamente a lei já existente. Então, voltado para fake news, o que precisa? Já existe lei? Veio uma equipe internacional, vocês viram? Que estava rastreando essa questão da fake news agora no período político. Não sei se vocês viram. Ou seja, para ver a bagunça que o brasileiro faz também, assim como outras pessoas, né, estrangeiros também, tem que vir pessoas de fora para poder vigiar o que... O negócio aqui é terrível, né, gente? O que precisa? Precisa criar leis com punições severas, aplicação de pena, porque aí o brasileiro conserta, né? Por quê? Porque tem gente que acha que internet é anonimato. É anonimato, gente? E lembrando que a Constituição Federal me assegura, e assegura a todos vocês, que todos nós temos direito de expressão e falarmos o que quisermos, mas desde que arquemos com as consequências. Todo mundo pode falar. Não vivemos no tempo da censura. Nós podemos falar, não podemos? Tudo bem, mas você vai ser multado. Você vai pagar uma indenização por danos morais e, não sei, quem sabe material. Não sei, temos que analisar o processo. Certo? Mas danos morais é fato. E o que você vai pagar por isso? Nada, aqui no Brasil não dá nada não. Gente, eu tenho preguiça disso. É por isso que o povo vive fazendo isso aí. Então, alguém tem que fazer. É o Estado, por meio do Legislativo, criar leis severas, agregadas a pagamento de multas? Sim, pode ser. A família pode orientar os filhos? Pode, tem que ensinar. A escola pode realizar palestras nesse propósito? Pode realizar também. O que mais? A mídia pode propagar divulgando o que é crime e fake news?
Pode. Então eu já tenho aí a mídia sendo financiada pelo executivo. Eu tenho o legislativo na criação de leis. Eu tenho o executivo na fiscalização. E eu tenho também a escola em parceria com a família, com o intuito de formar cidadãos conscientes. Então vamos analisar. O legislativo, na criação de leis, o intuito do legislativo é preventivo, tratativo ou punitivo? Qual que é o intuito do legislativo criar lei? Preventivo, tratativo ou punitivo? Nós podemos ver como preventivo. Por que preventivo? Porque vai coagir. Se você sabe que existe, você não vai. Se você sabe que se você tirar esse cabo aqui, se você enfiar o dedo, vai dar choque, você vai enfiar? Então ele é preventivo, não bota o dedo aqui. E ele pode ser também punitivo. Por quê? Porque os que fizerem, os que circularem informações falsas serão punidos. Então ele é punitivo. Agora me responda uma coisa. A escola em parceria com a família. A escola em parceria com a família é punitiva ou preventiva? Preventiva, para que a criança não circule ou não acredite naquelas informações que as pessoas passam ali a circular. Eles até tentaram colocar assim, isso foi encaminhado. Vocês viram aqui no Facebook, no WhatsApp? Até que estão tentando, né? Mas sem muito esforço extraordinário para isso. Então, todas as vezes que vocês elaborarem o último parágrafo, que é a proposta de intervenção para aquele problema que você já apresentou lá no seu primeiro parágrafo, todas as vezes que vocês elaborarem, vocês terão que pensar em uma ação preventiva, tratativa ou punitiva. Vocês não vão elaborar só uma. Porque, por exemplo, se você elabora só a escola e a família é capaz de combater fake news? Não. É uma proposta ineficaz para resolver o problema. Estão entendendo, gente? Vamos para o próximo. Conectivos. Isso aqui, microestrutura, conectivos, redação de aluna do curso de redação Cleopis 2018. Nos ajustes finais da microestrutura, rumo ao 1000, #Bora Ser 1000. Essa aqui é uma redação de uma aluna e eu trouxe para evidenciar tudo aquilo que está com marca-texto. Lembra que eu falei a vocês que eu não ensino aos meus alunos conectivos em uma tabela decoreba? Lembra? Eu ensino aos meus alunos conectivos dessa forma aqui, É assim que eu ensino conectivos para os meus alunos. Só que eu faço da seguinte forma. Eu pego uma redação nota 1000, se ela é 1000 porque ela é top. Concorda? Se ela é 1000 porque ela é top, desculpa aí. Mas eu não concordo. Meu filho, independe de você concordar ou não, ela é 1000, desculpa aí. Então aquela redação ali é uma redação de uma aluna que colocou, aí eu passei o marca-texto aqui, aqui, e foi aqui. Todas essas observações de marca-texto, isso aí são conectivos, ok? Essa é a primeira parte da redação e vamos para outra. É a primeira parte assim, tese, concorda que é a tese? E aqui é o segundo parágrafo. Se é o segundo parágrafo, então é o argumento. Muito bem. Vamos para a próxima. Aqui está na linha 21 e tem ainda uma outra parte. Perceberam? Então, se tem ainda uma outra parte, significa que esse aqui é o segundo parágrafo de argumento. Na primeira lâmina que eu projetei antes dessa aqui, tinha uma tese e um parágrafo argumento. Concordam? Essa aqui é a segunda lâmina. Então, isso aqui também é um argumento. E a última lâmina que eu vou projetar é a proposta de intervenção. Estão entendendo? Então, por que eu trouxe essa redação dela? Justamente para mostrar para vocês os conectivos, só que tem um detalhe. Essa aula, eu vou repetir essa especificamente.
Eu vou repetir essa aula lá no cursinho cidadão lá da UEG. Essa aluna aqui é uma aluna que quer medicina. Só que o que acontece? O ano passado, quando ela estudou no cursinho comigo, quando eu corrigi uma redação dela, eu falei assim, você vai tirar não mais de 700, na casa dos 700. Quando eu falo não mais, eu digo não vai para 800. É isso que eu estou falando. E aí ela tirou na casa dos 700. E aí quando eu falei, fulano vai tirar na casa dos tantos, ciclano vai tirar na casa dos tantos, e eu acertei tudo. E ela falou assim, eu vou estudar com essa mulher. Eu vou estudar com essa mulher. E esse ano ela veio fazer o cursinho comigo. Ela está estudando o ano todo comigo, o curso de redação. Aí o que acontece? Eu falei para ela o seguinte, gente, aluno que pretende fazer medicina, direito, a redação, a cobrança ela é triplicada, ok? Não estou desanimando vocês em hipótese alguma, não estou. Todos vocês são capazes. Porém, essa redação que eu vou ensinar para vocês aqui hoje, ela não é uma redação para medicina. Por quê? 3 horas vou sair de lá, uhul. É claro que vocês que já estudaram para medicina, já estão ali na casa dos 900, eu posso ajudar vocês a tirarem 1000. Mas aquele que está com conhecimento raso, vai assistir uma aula aqui, vai fazer o curso de medicina, o vestibular, desculpa, é complicado. Por quê? O aluno de medicina, ele tem que fazer a tese, ele tem que fazer os argumentos, utilizar conectivos, que é uma coisa que essa aluna ainda não está pronta. Falta ainda a cereja para ela. Ela não está 100%. Eu tenho alunas 100%? Tenho. 2. Eu tenho 2 alunas 100%. E esse ano, se Deus quiser, vai ter uma aluna nota 1000 em Lusiânia, estado de Goiás, Brasil, América do Sul. Quase que eu falei do norte. América do Sul, nota 1000. Esse ano vai. E aí depois vocês vão ficar sabendo aí, tá? Da fama. Luciana, nota 1000. E eu, feliz da vida. Então, por que eu falei que essa aluna ainda não está 1000? Olha esse parágrafo dela aqui de argumentos. Quantos conectivos tem? 2. Gente, o conectivo é importantíssimo. Essa aluna aqui, ela lê muita literatura. Ela assiste filme, ela estuda história e vira aquele monte de informação. Porém, ela não está conseguindo conectar. Se não conectar com os conectivos, desculpa a redundância, se não conectar, a nota despenca. Por quê? Aluno que faz uma alusão histórica, uma declaração, argumento de autoridade, exemplificação com literatura, analogia, causa e consequência, proposta de intervenção, quem, o que, como, preventivo, punitivo, ele não é um aluno top? Ele é um aluno top. E por que não tem conectivos? Aí a nota, aí a ripa vem, com força. Então tem que estar redondo. O aluno que escreve bem, ele tem que escrever